E os cartórios de todo o país passaram a validar pela internet documentos para quem vai morar no exterior. É verdade, a medida inclui os 120 países da Convenção de Haia e permite o envio de documentos como certidões, testamentos históricos, diplomas, por e-mail ou então por celular. Mas quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar com a gente a respeito desse assunto é o advogado Paulo Chaves. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Da última vez que nós conversamos, o senhor falou a respeito desse tema rapidamente, falou a respeito desse assunto, e hoje a gente vai explicar direitinho como isso está funcionando, né? Bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E esta, sem dúvida, é uma excelente notícia para todos. Foi uma medida provisória em dezembro de 2021 que criou essa interligação de todos os cartórios do Brasil por um sistema digital. Quem vai gerenciar isso, o órgão se chama SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos. E isso fica sob a supervisão do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, e vai permitir não só essa boa notícia que você trouxe também de envio de documentos ao exterior, que só ilustrando um pouquinho mais a sua a chamada do tema, quando você quer enviar algum documento para o exterior, muitas das vezes você tem que autenticar no cartório da sua cidade, pegar um código com esse cartório, que é como se fosse reconhecimento de firma do próprio tabelião, ir até Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, fazer a validação disso e depois ainda ir na embaixada do país respectivo para eles autenticarem que aquelas duas validações anteriores são reais e conferem com o original, aí sim você envia o documento para o exterior. Era uma maratona sem fim. Eu passei por isso certa feita quando fui enviar uns documentos para uma universidade fora do Brasil e realmente, além de tomar muito tempo, também você, se não fizer pessoalmente, vai ter que contratar um profissional para isso. Mas essa medida provisória foi além. E, inclusive, a Câmara dos Deputados já votou, o Senado também, e, salvo engano, já estava prestes a qualquer momento receber a sanção presidencial. E com essa criação desse sistema eletrônico, nós não precisaremos mais ir fisicamente até um cartório, por exemplo, para obter uma certidão de um registro de imóveis, uma certidão acerca de uma escritura, de uma procuração por instrumento público, até mesmo de uma empresa que foi criada, aquelas que não passam pela junta comercial, mas vão direto para o registro de títulos e documentos, o cartório de pessoas jurídicas, também vamos poder obter isso, certidões de casamento, e inclusive uma excelente notícia muito prática é poder participar do registro do seu filho ainda na maternidade. Então, não poucos casos que às vezes a mãe ainda está lá na maternidade, o pai ou um familiar se encarrega de ir até o cartório, e muitas das vezes ocorre, né, nós temos experiência disso, pessoas nos consultando, que nomes escritos de forma diferente do que foi combinado com o casal ou a mãe. E agora isso não mais ocorrerá, porque a própria mãe poderá fazer essa documentação ainda na maternidade, por meio eletrônico, enviando os documentos e sendo autenticados eletronicamente. Isso, sem dúvida alguma, se tornará um grande avanço no nosso país. Muito bom. Eu gostaria de aproveitar esse último comentário dos nomes, né? Porque muitas histórias, às vezes, do pai que vai, e aí chega na hora ele quer trocar, e aí volta para casa com outro nome, e aí a mãe fala, não era isso que combinamos. Então, acho que agora isso vai facilitar muito, né, a vida do casal, para que juntos não tenham esse transtorno, né? E não vai precisar sair correndo pro cartório também, né? Que notícia boa. E a nossa pergunta, que fica aquela dúvida, né? A segurança, a praticidade, já sabe como que vai funcionar isso, doutor? Bom, como todo material que passa pela internet,
necessita de provedores especializados para conter invasões, hackers, etc. Tudo isso aqui certamente ocorrerá pelo sistema do governo federal, que inclusive nossas informações afetas a CPF, transações bancárias, já tramitam nesse sistema. Então, também esse SERP, né, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, vai prover de chaves públicas e chaves privadas também para isso, para conter eventuais invasões. Mas, e não somente isso, cada cartório, ao disponibilizar essa informação, ele continua mantendo os seus registros físicos e digitais. Por exemplo, esses cartórios que já trabalham com grande material digitalizado, eles contêm a informação salva em equipamentos que não estejam vulneráveis à rede de internet. Então, se houver eventualmente um ataque, ele resgata a informação verdadeira e disponibiliza ela a seguir. Então, vamos imaginar um medo assim: vou falsificar uma certidão de nascimento, vamos criar um novo RG, criar um novo CPF e levar vantagem com isso. Eu acho que vai ser justamente o oposto. Agora, com o cruzamento dessas informações, por exemplo, a pessoa que tem o nome, vamos supor, Paulo no cartório, tem que coincidir com a mesma pessoa que possui aquele CPF que está informado naquele cartório, que coincide com outro cartório, a certidão de casamento, e por aí vai. Todas as informações vão ter que seguir a mesma linha de veracidade, identificando as pessoas. E isso trará uma dificuldade para os delinquentes que muitas vezes se utilizam de nomes falsos, documentos falsos. E tem mais uma grande vantagem também. Quando as pessoas vão fazer algum negócio, o ideal seria que consultasse se possui algumas ações sobre aquela pessoa que você está negociando, e depois consultasse também nos cartórios se existe algum gravame nos bens daquela pessoa, bens imóveis, ou se ela foi levada a protesto, etc. Isso hoje é um pouco difícil, porque o negócio precisa de uma certa celeridade, e até que você vai ao cartório, você prefere correr o risco. Mas agora, com a digitalização, isso ficará disponível a um toque de segundos, vamos dizer assim, uma consulta prévia, e depois a certidão, digamos, num prazo de horas ou dias, algo bem célere. Então, também vai evitar essas fraudes nos negócios, que é muito comum atualmente. Com certeza, muito mais rápido, né? E essa questão de registros digitais para outros países, vai funcionar da mesma forma, doutor Paulo? Por exemplo, eu preciso mandar um documento para a Inglaterra, por exemplo, vai ficar muito mais fácil também, né? Aí depende um pouco do outro país, para que ele já tenha reconhecida e autenticada a nossa chave pública do cartório que está enviando para ele. Então ele vai ter que reconhecer que aquela certidão, muitas das vezes contém lá um QR Code, e ele acessa aquele QR Code e entra dentro de um cartório e diz lá, olha, certidão, número tal, 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 é válida, devidamente assinada pelo tabelião. Então ele vai ter que ter essa confiabilidade em nosso sistema, aqui no Brasil também, para que ele aceite esse documento lá. Agora, aproveitando, uma coisa que está muito em alta assim, também é a questão do processo de cidadania, né? Que tem que ter essa conversa com vários cartórios, que é onde o vô, o bisa, casou. Vai facilitar também, né? Vai facilitar esse processo também, Paulo? Com certeza. As embaixadas aqui no país certamente utilizarão dessas informações, inclusive essas informações serão públicas. O cidadão que tem interesse em buscar, a embaixada que tem interesse em buscar informações, eles terão, numa celeridade maior,
a resposta com relação à veracidade dos documentos e informações que você está apresentando. Então, com certeza, vai ter uma celeridade muito grande. E agora imagina outro detalhe, o quanto nós ansiamos isso. Por exemplo, você deseja fazer uma cidadania, você tem descendência italiana e deseja fazer a cidadania italiana. E é muito interessante esse tema para a nossa igreja, né, que estamos em plantações de igrejas na Itália. Então, você tem que levantar documentos dos seus antepassados até que chegue a sua pessoa. E muitas das vezes você olha, mas onde essa pessoa morou por último na Itália? Qual a cidade? Em que região da Itália? Como eu faço essa busca? Então, se lá nos outros países também houver a mesma reciprocidade, a digitalização disso, isso vai ficar a um toque de teclas do computador, né? E hoje, muitas das vezes, você tem que localizar o cartório, enviar um e-mail, a língua, pagar uma taxa e aguardar que eles façam a busca, eles te respondem, aí você paga novamente para enviar aquilo pelo correio, e isso demora, assim, semanas para chegar uma correspondência dessa aqui no Brasil, né? Imagine eu encurtar esse período de busca. Por enquanto, nós favoreceremos quem está no exterior. E gostaria que também no exterior eles copiassem esse sistema nosso e nós nos beneficiaríamos também. Mas, por enquanto, o Brasil está oferecendo. Aí nós dependemos que outros países também ofereçam isso, né? Tá certo. Bom, como o senhor falou, isso depende talvez só da sanção presidencial, mas aí os cartórios vão ter que se habilitar para fazer esse serviço também, quer dizer, de agora para o fim do ano já deve estar tudo funcionando em alguns cartórios. É sempre bom procurar cartório por cartório para ver quem está pronto para prestar esse serviço também, né, doutor Paulo? Isso. Já há cartórios que você acessa tanto pelo nome do cartório. O Estado de São Paulo também possui um sistema de acesso de seus cartórios digital, via internet, que você faz algumas consultas, e existe também um sistema nacional que você faz algumas consultas. Mas, porém, isso estava assim, com muitos provedores podendo oferecer muitas informações ao mesmo tempo. Agora haverá uma centralização nesse SERP, esse sistema eletrônico. E centralizando, você busca por um site único e, ao mesmo tempo, faz uma pesquisa nacional. Antes você precisava identificar cartório por cartório, então isso demorava, ainda demora, né? Mas já há vários cartórios prontos para isso, já possuem sistemas digitais, vai ser uma questão só de integrar ao sistema novo. E por isso o governo federal estabeleceu um prazo final relativamente bom para nós, né, e eu creio que não é curto para os cartórios, até janeiro de 2023. Teriam aí cerca de 7 meses, 8 meses, para eles se integrarem. Mas o cronograma disso, quando começa, a partir de que dia, documentos, etc., é o Conselho Nacional de Justiça que vai estabelecer, porque ele é o órgão também fiscalizador dos cartórios, em última instância. Então, isso, dentro bem breve, já estará nesse sistema unificado. Alguns serviços já estavam, né, doutor? Por exemplo, um dia desse eu precisei de uma segunda via da minha certidão de casamento, que já faz um tempinho que eu casei, né? Então, aquela certidão original que eu ganhei lá no dia do casamento, ela já estava cheia de fita adesiva, toda dobrada, estava um horror. E aí a gente conseguiu fazer esse documento, pedir esse documento na cidade onde nós nos casamos, eu e minha esposa, totalmente via digital. Recebemos uma versão digital e uma versão impressa também, uma versão física, mas tudo foi feito digitalmente. Quer dizer, alguns serviços já estão, inclusive, funcionando, né? Sim, já estão, mas não era centralizado, vamos dizer assim, o site de busca. Ele não era centralizado e não era um código nacional. Então, muitas das vezes, vamos dizer assim, um determinado órgão em São Paulo
poderia indagar para questionar uma certidão que teria vindo no modo digital de um cartório de outro estado do país. Então isso poderia acontecer. Agora não vai acontecer mais assim que o sistema tiver implantado. Você fará a busca num local único, mas já vinha funcionando assim, há um bom tempo, inclusive a lavratura de escrituras públicas de compra e venda, doação de imóveis e etc., já era possível ser feita digitalmente 100%. Você enviando os documentos com um certificado digital, que o tabelião do cartório específico te dava aquele acesso digital, você baixava um aplicativo no celular, esse aplicativo te autentica como sendo você mesmo, e aí depois de enviar todos esses documentos digitalmente, comprador, vendedor, testemunha, poderiam estar em cidades diferentes e o tabelião estar em outra cidade. O tabelião faz a conexão e naquele momento ali lê a escritura que já está lavrada previamente, as partes já fizeram uma leitura prévia, já aprovaram, ele faz a leitura e digitalmente a gente clica no celular que nos reconheceu e lá no cartório dele, no sistema, é reconhecida a minha assinatura. Então isso já era feito, sem comparecer ao cartório. É muito interessante. Só que agora vai facilitar mais ainda e vai uniformizar também os procedimentos. Que atualmente, cada cartório pode utilizar um software diferente. E cada software, aí você baixa aplicativos no celular, imagina só São Paulo com essas centenas de cartórios, eu teria aqui no celular centenas de aplicativos de cada cartório. Vai facilitar muito. Vai facilitar muito, né, doutor Paulo? Isso é ótimo. Essa é uma boa notícia para todos nós, né? Doutor, eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem está nos acompanhando, quem quiser saber mais, conversar ou te acompanhar, né, de alguma forma. Sim, temos o e-mail que já está aqui, o Facebook e tem o Instagram também. No Instagram é Paulo Henrique Chaves ou professor, né, prof.phc. Tá certo, doutor Paulo. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias do Bem. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.